Olá, estudante ou amante da história, seja bem-vindo ao canal História da História. Eu sou o professor Davi Andrade. Na aula de hoje explicarei a terceira fase da Revolução Francesa. Esta é a fase da Convenção Nacional, 1792 a 1795, que deu início à Primeira República Francesa. Esta fase também é marcada pela tomada de poder pelos jacobinos, que representavam as camadas mais populares da França, como os sans-culottes e a pequena burguesia. Após a França vencer a Áustria e a Prússia na Batalha de Valmy, os grupos políticos girondinos, planície e jacobinos se reuniram em uma nova assembleia chamada de Convenção Nacional. Explicarei resumidamente cada um desses grupos. Os girondinos representavam a alta burguesia e sentavam-se à direita na convenção. Eram contrários à radicalização da Revolução porque tinham medo de que as camadas pobres, apoiadas pelos jacobinos, assumissem o controle da Revolução Francesa. Durante a convenção, foram a favor da continuidade da monarquia constitucional. A planície ou pântano sentava-se ao centro, representava a burguesia, mas mudava de posicionamento de acordo com a conveniência. Se os posicionamentos dos girondinos fossem convenientes, os membros da planície apoiariam os girondinos. O mesmo ocorria com os jacobinos, que eram apoiados pela planície quando era conveniente apoiar os jacobinos. Os jacobinos, liderados por Danton, Marat e Robespierre, representavam a pequena e média burguesia e a classe trabalhadora. Sentavam-se à esquerda na convenção e eram os mais radicais. Durante a convenção, defenderam a morte do rei Luís XVI. Por conta dessa disposição de cadeiras à direita, ao centro e à esquerda, surgiram as ideologias que identificamos atualmente por esses termos. Assim, de modo geral, a direita é a ideologia que reúne partidos que defendem os interesses da burguesia, o centro que reúne os partidos que ora se aliam à direita, ora se aliam à esquerda, e a esquerda reúne os partidos que defendem os pobres. Em 1792, a Convenção Nacional adotou algumas medidas, como a criação de um novo calendário e a execução de Luís XVI. O novo calendário da Revolução Francesa substituiu o calendário cristão gregoriano. O ano de 1792 passou a ser o ano primeiro e o catolicismo foi proibido e substituído pelo culto ao Ser Supremo e à deusa Razão. Nessa imagem, vemos o calendário revolucionário e a comparação correspondente dos meses no calendário gregoriano. Nessa imagem, vemos o interrogatório do rei Luís XVI numa sessão de audiência da Convenção Nacional em dezembro de 1792. Nesse mesmo mês, o rei Luís XVI foi condenado à morte e em janeiro de 1793, Luís XVI foi decapitado na guilhotina. A execução de Luís XVI e o radicalismo da Revolução Francesa provocaram no plano interno uma guerra civil chamada de Guerra de Vendéia, e no plano externo a primeira coligação contra a França. A execução de Luís XVI e o radicalismo da Revolução Francesa provocaram, no plano interno, uma guerra civil chamada de Guerra de Vendéia e, no plano externo, a primeira coligação contra a França. A Guerra de Vendéia, que começou na cidade de mesmo nome em 1793, foi um conflito que envolveu, de um lado, os revolucionários franceses e, de outro lado, camponeses monarquistas católicos. A causa da revolta foi o sentimento de abandono e decepção dos camponeses contra os revolucionários que não haviam cumprido o lema liberdade, igualdade e fraternidade em relação aos camponeses. O conflito teve início em março e atingiu outras regiões da França. Em setembro de 1796, os revolucionários derrotaram os camponeses. No plano externo, havia outra ameaça à França. Os reis absolutistas ficaram preocupados com a possibilidade de que o sucesso da Revolução Francesa fizesse com que seus súditos também se revoltassem contra a monarquia absolutista,
de seus respectivos países. Na tentativa de acabar com a Revolução Francesa e restaurar a monarquia absolutista na França, a Espanha, a Áustria, a Prússia e a Holanda, mais a Inglaterra, se uniram formando a primeira coligação contra a França. A Inglaterra sustentou financeiramente a guerra promovida pela primeira coligação para que esta acabasse com a burguesia francesa, que poderia se fortalecer e prejudicar os negócios ingleses. A Inglaterra, portanto, tinha medo da concorrência comercial francesa. Em 1797, a França venceu a primeira coligação. Durante essas duas guerras, os jacobinos assumem o controle da República e instauram uma ditadura jacobina sob o governo de Maximilien Robespierre, em 1793. Essa ditadura marca a fase do terror, que foi um período de perseguições e execuções de todos que eram considerados inimigos da Revolução Francesa pelos jacobinos. Sob a ditadura de Robespierre, a Constituição Burguesa de 1791 é rejeitada e uma nova Constituição de caráter popular é apresentada em 1793. Entre outras medidas, a Constituição da República Jacobina acabou com o voto censitário e ampliou o direito ao voto a todos os maiores de 21 anos, acabou com a escravidão nas colônias francesas, ofertou a educação básica obrigatória e gratuita aos franceses e acabou com os privilégios. Robespierre também aprovou a Lei do Máximo ou Lei do Preço Máximo para controlar a grave crise econômica na França, provocada pelas guerras civis no Oeste e da primeira coligação. Esta lei do máximo foi um tabelamento de preços e salários numa tentativa de evitar a inflação. O radicalismo dos jacobinos levou uma girondina chamada Charlotte Corday a assassinar o jacobino Marat. O assassinato de Marat iniciou a fase do terror ou grande terror na França, mas é preciso lembrar que os fatores de tensão interna, como a invasão estrangeira da primeira coligação, a Guerra de Vendéia e a crise econômica gerada por causa dessas guerras, favoreceram o radicalismo de Robespierre. Nesse período do terror, a Constituição de 1793 foi suspensa. Robespierre passou a concentrar poderes e a desconsiderar direitos individuais que veremos a seguir. Nesse período, destacam-se o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário e a Lei dos Suspeitos. O Comitê de Salvação Pública, liderada por Danton, foi instalada para organizar a defesa e a ordem pública por meio do combate aos inimigos externos, como os países da primeira coligação, e aos inimigos internos, como os franceses das cidades do oeste da França que haviam se revoltado contra o fim da monarquia. Danton, contudo, foi contra o radicalismo do Grande Terror. Isso irritou Robespierre, que tirou Danton do comando desse comitê. Após isso, Danton foi acusado de corrupção e condenado à morte por guilhotina pelo Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário foi outro órgão criado nessa fase do terror. Era a função desse Tribunal Revolucionário julgar os inimigos da Revolução Francesa. Para facilitar a atuação desse tribunal, foi criada a Lei dos Suspeitos. Essa lei atingia os considerados inimigos internos da Revolução, como os girondinos, que eram acusados de monarquistas, os inimigos externos que fossem presos na França, os nobres franceses que fugiram para outros países e qualquer pessoa que questionasse a causa da Revolução Francesa, incluindo as decisões de Robespierre. Julgados por essa lei, o Tribunal Revolucionário condenou milhares à morte por guilhotina. A violência desse período revoltou os franceses. Sem apoio popular, sem os antigos aliados e com muitos inimigos, Robespierre foi tirado do poder pelos girondinos num episódio que ficou conhecido como o Golpe do 9 Thermidor de 1794. O 9 Thermidor do calendário revolucionário era o dia 27 de julho de 1794 pelo calendário cristão gregoriano.
Robespierre foi executado na guilhotina sem direito a julgamento logo após ser tirado do poder. O golpe do 9 terminou e inaugurou uma nova etapa da Revolução Francesa chamada de Diretório, que nós veremos na próxima aula. Se você gostou desta videoaula, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula!